ouvindo vocês falarem, eu juntei duas perguntas aqui que eu tinha separadas em uma, porque uma das primeiras propostas que vocês colocaram ali em atividade foi uma reativação do Bloco Escola, que era um projeto que estava na origem do museu. Aí eu fiquei me perguntando, assim, pensando nessa mudança de gestão, que projetos, que dinâmicas, que questões da gestão anterior mantiveram-se e quais, enfim, vocês estão reformulando, quais vocês colocaram em suspenso, de repente cancelaram, assim, acho que isso é interessante de pensar pensando na mudança, né, do museu para esse momento, inclusive pandêmico, né, como vocês falaram. Bom, tem várias questões aí na sua pergunta, porque assim, a gente, quando imaginou esse processo, quando a gente imaginou estar aqui, sonhou e escreveu sobre isso, uma das questões que para a gente era muito importante é entender toda a complexidade que já existe dentro do MAN. Não só na gestão anterior, mas nas gestões anteriores. E o que fazia sentido, como que a gente poderia trazer mais sentido hoje para o que já existe? Por várias questões práticas, financeiras, pandêmicas, né? Tem várias dinâmicas que colocam a gente, não só por sermos pessoas que entendemos que instituições, para ser quebradas, a gente precisa entender onde é que está a estrutura, a gente precisa entender e trabalhar junto. Então, a ideia de imaginar o acervo sendo usado de formas outras, mas usar o acervo. Imaginar a Cinemateca sendo usada com várias dinâmicas outras, mas estar com a Cinemateca junto, potente e ativa. Trazer a ideia que não veio só da gente, né? Isso já vem de uma vontade grande da direção executiva e da direção institucional. O Bloco Escola, não só no caráter físico, por ser o primeiro prédio a ser construído aqui antes do Bloco Expositivo, mas também a ideia filosófica, muitas aspas nisso, do Bloco Escola como atuação, né, pensando que já na modernidade as ideias dos museus tinham um caráter pedagógico. A gente não está trazendo isso como novidade, já existia. Mas como que a gente traz isso para hoje em dia? Quais são os saberes e conhecimentos que a gente coloca num nível que não era colocado antes, né? Quais são os sentidos que se colocam? E aí também nas exposições. Obviamente, por conta da pandemia, as exposições foram completamente atrasadas e a gente chega aqui com um projeto de no mínimo 2 anos. Né? Como a gente tem um planejamento para pensar, repaginar, se essa pode ser a palavra, e desenvolver e trocar de mais de 2 anos. Como é que a gente chega aqui? Graças a Deus, a gente não chega numa instituição vazia, isso é muito importante, porque a gente precisa de lastro para trabalhar, mas a gente vai jogando e entendendo quais são as coisas que fazem sentido de várias formas. Não só pela pesquisa, pela troca possível, pela potência que vai ter aqui no MAN, pela relação financeira também, qual é a exposição, faz sentido a gente conseguir fazer financeiramente também. Então, são várias estruturas que fazem, a gente tem discutido, né? Na verdade, nossa premissa é discussão e troca e conversa diária para entender toda a nossa movimentação e o que as pessoas estão vendo acontecer. Sim. Que tudo, uma coisa que o museu fala desde a chegada do Fábio é uma reinvenção, reposicionamento. Não tem uma palavra só, tem várias palavras que se referem a essas mudanças. E a mudança, a trazer de volta o Bloco Escola, era uma fala que estava muito presente na chamada. Então, isso, de fato, convenceu a gente de que talvez tinha um lugar para a gente aqui. E essa recuperação do Bloco Escola tem muitas coisas, mas uma delas é questionar a centralidade do ato de expor, do ato de exibir, como ato principal do museu, ou o ato também de conservação do patrimônio. E introduz literalmente assim, imediatamente uma questão de educação como central, formação, mediação como centrais a uma instituição de museu. Isso tem um histórico também, não é? E tem um histórico em geral, na América Latina especialmente, mas também no MAN, porque o MAN começou com o Bloco Escola. O Bloco Escola era um lugar que era lugar de exposição, lugar de formação, lugar de socialização também. O restaurante fazia parte do Bloco Escola. Então,
essas dinâmicas múltiplas em torno ao compartilhamento de cultura de arte entram com essa reformulação do museu, e entram com essa reformulação do museu, com a recuperação do Bloco Escola, e uma coisa que a gente acredita. Então, por exemplo, o que a gente fez? O primeiro projeto que a gente conseguiu fazer no final do ano passado, começo desse ano, a gente recebeu um projeto pronto, que é a exposição de Leutizica em colaboração com o MASP, e a gente pensa como que a gente faz sentido com isso, nesse contexto, com esse impulso de formação. Vamos, de releitura, vamos pensar como essa relação que sempre é falada desde a arte, desde Leutizica, com Mangueira, como a gente reconfigura, relê essa relação, não já desde a perspectiva de Leutizica, não já a perspectiva do mundo da arte, da estrutura da arte, mas falando diretamente com a Mangueira como instituição e Mangueira como um coletivo com indivíduos. Então, a gente cria com as pessoas da Mangueira um programa de troca de saberes durante os meses de janeiro, fevereiro, março, que nos ajudam a fazer sentido dessa exposição de um artista que a história da arte já reconheceu e que já estabeleceu como fundamental para umas narrativas. Então, a gente reconfigura isso como um programa de mediação, um programa de relações territoriais, um programa de troca de saberes, um programa de começo de revisão de o que entra no museu, tanto em termos de pessoas, de corpos, de saberes e de jeitos de criar cultura. E é, nesse sentido, também um programa expositivo, né? Também. Porque não só pela bandeira brasileira, não só pelo trabalho, mas o que a gente expõe, né? O que está sendo publicado, o que vai para o público. Então, o caráter expositivo ganha uma dinâmica nesse sentido que historicamente já tem, já existe, mas a gente consegue trabalhar, por estarmos aqui também, de várias formas. Então, o que a gente expõe está indo para além dessa ideia, dessa caixa que se chama exposição de arte.